Bom dia, vamos começar nossa aula da professora Carla, de História. Abra seu livro na página 84. Na página 84, vamos aprender sobre os primeiros registros. Sem usar números, represente o retângulo. No retângulo, a quantidade de porcos e lanças. Então, vamos ver a imagem da página 84. Essa ilustração representa uma aldeia do Neolítico, com as plantações e criação de animais e a produção de ferramentas. 1. Os moradores da comunidade neolítica representada acima precisavam registrar quanto o grupo produzia para trocar o que sobrava com outro grupo. Crie símbolos para registrar a produção do grupo. Então, como a professora Carla disse, porcos e lanças. Você vai ter que observar essa imagem e registrar aqui quantos porcos e quantas lanças sem utilizar números, que na época não existia. 2. A 2 eu acho que não vai dar para fazer, né? Porque a gente não está em sala de aula. Troque um livro com um colega, então não tem como, né? Para você ver como que o colega respondeu. Mas você enviando as mensagens no grupo, você pode ver o que seus amigos enviaram, como que eles fizeram. Ou seja, vocês vão estar trocando informações. Agora vamos para a página 85. Muitas escritas, diferentes saberes. Quando você estuda a sua história pessoal, eventos como nascimento, início da fala, primeiros passos ou primeiro dia de aula são considerados importantes, pois marcam mudanças em sua vida. Quando estudamos a história de nosso bairro, da comunidade ou da cidade, alguns acontecimentos também se destacam. Da mesma forma, no estudo da história da humanidade, alguns fatos são considerados muito importantes, porque trouxeram grandes transformações. Vimos, por exemplo, uma grande transformação que mudou a história dos seres humanos, a sedentarização, porque é ligada ao desenvolvimento da agricultura e o aparecimento dos primeiros povoados e vilas. Então foi o que a gente viu na aula anterior, né? Agora estudaremos outro momento de transformação social, aquele que ocorreu a invenção da escrita. A escrita cuneiforme é uma forma de registro mais antiga da humanidade. Então, aqui está o desenho dela, né? A imagem, né? Com o estilete eram feitos traços para registrar a informação para registrar as informações. Na fotografia vemos uma tábua de argila com registros referentes a estoque de alimentos. 3.300 anos antes de Cristo. O desenvolvimento da escrita possibilitou os grupos humanos registrar e compartilhar informações. Entretanto, assim como diferentes grupos desenvolveram formas distintas de construir suas casas, a escrita foi desenvolvida com base em experiências e necessidades próprias de cada comunidade. Por isso surgiram diversos tipos de escrita. Então, na página 85, nós descobrimos, né, como foi a necessidade dos primeiros povos de registrar pertences, criações e colheitas. Agora nós vamos para a página 86 e 87 para finalizar nossa aula. Aqui vamos ver sobre a necessidade da criação de um sistema de escrita para os registros da época. Então vamos ver. Os primeiros sistemas de escrita. Os primeiros sistemas de escrita que conhecemos surgiram na China e na Mesopotâmia, no Egito. Diferentemente do nosso atual sistema de escrita, que representa graficamente sons da fala, essas primeiras formas de registro eram feitas com pictogramas e ideogramas. Então aqui a gente tem um dicionarinho que nos fala o que é isso. Ideograma, símbolo que representa uma ideia, um acontecimento, um objeto. E a pictograma, desenhos simples que representavam objetos, quantidades ou medidas. A escrita entre os chineses.
A organização da sociedade chinesa também se iniciou com a busca por alimentos e proteção, como em outros grupos humanos. Com o passar do tempo, os antepassados dos chineses, que viviam de caça e coleta, estabeleceram-se em uma área boa para o plantio, nas margens de um importante rio, hoje chamado de Huanghu, o Rio Amarelo. Nessa região, eles passaram a plantar cereais e criar animais, como porcos, essenciais até hoje na culinária chinesa. Assim, esses grupos começaram a construir suas casas com o que dispunham no lugar, como palha, madeira, argila, praticando a arquitetura vernacular, que a gente viu na aula passada também, né? Aqui o Museu Bampo, construído com base nas escavações do sítio arqueológico de Bampo, nas imediações da cidade de Shanxi, na China. Página 87. Foi nessa época, com a formação dos primeiros povoados, há mais de 4.000 anos, que eles desenvolveram um sistema de escrita para registrar uma série de informações importantes para toda a comunidade. Mas, mais de 1.500 anos depois de ter surgido com o crescimento da sociedade chinesa e a necessidade de uniformizar os registros em todo o território ocupado por eles, esse sistema de escrita foi aprimorado. Então esse aqui é um manuscrito chinês escrito pelo calígrafo Sun Yanli, que viveu entre os anos de 646 e 691. O sistema de escrita dos maias. Vamos fazer a leitura. Em outras partes do mundo, apesar de passar por um processo bastante parecido, a invenção da escrita ocorreu de forma diferente e em momentos diversos. Os maias, povos que habitavam parte do que hoje é chamado América Central, também criaram um sistema de escrita, tendo se instalado próximo ao Oceano Pacífico há cerca de 3.500 anos. As primeiras comunidades maias dedicaram-se à agricultura e ao trabalho com cerâmica. Elaboraram também um complexo sistema de escrita, com hieróglifos que representavam sons e símbolos. A escrita maia, usada para registrar eventos cotidianos e festas religiosas, era considerada tão importante que deveria ser ensinado somente a parcela mais privilegiada da população, os sacerdotes e os nobres. Essa imagem aqui é a página do Códice Trocortesiano, o Códice Madre, criado entre os séculos 13 e 15. Então, boa aula, boa semana. Lembre de mandar as atividades para a professora Carla quando você finalizar elas. Bom estudo.